Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, rogando a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo, nos envolvendo para que possamos passar o conteúdo do estudo desse mês, independente das nossas fragilidades, independente das nossas faltas, que possam ser supridas pelo amor dessa espiritualidade. E assim damos por iniciado o trabalho que viemos realizar com o estudo do capítulo desse mês. Que assim seja. Então, vamos compartilhar a nossa tela. Pedindo um pouquinho de paciência a vocês, como sempre, para que possamos... Vou até deixar desse lado aqui. Bom, então, esse mês nós vamos estudar o capítulo 20, que trata das reuniões mediúnicas para espíritos suicidas. Iniciando, então, a introdução, né? Segundo a doutrina espírita, a alma ela é imortal, portanto, ela é indestrutível. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a reencarnação, que representa uma das formas pela qual se manifesta a justiça de Deus. Portanto, todas as almas têm salvação, ou seja, não existe para nós a teoria das penas eternas, né? Como nós reencarnamos sucessivamente, nós temos sempre a oportunidade de reparar as nossas faltas, né? Conosco e com os outros. Então, o princípio da reencarnação traz isso para a gente também. Então, quando alguém se equivoca e falha em uma existência corporal, reencarna mais tarde com os mesmos problemas e repete a experiência fracassada. Quando vence essas dificuldades, é promovido a um estágio superior. Ou seja, enquanto a gente ainda não aprende a lição, a gente precisa repetir a lição, né? Então, haverá, né, ao longo de todo esse processo, oportunidades para que nós possamos passar adiante, né, sanando as nossas dificuldades, os nossos desafios, acertando as nossas diferenças, as nossas arestas com os nossos desafetos, para que possamos seguir para um próximo aprendizado, uma próxima etapa. Somos espíritos em aprendizagem, em constante progresso. Equivale dizer que nenhum de nós estará mergulhado em um sofrimento eterno. No entanto, todos nós teremos que recuperar as nossas faltas, reeducar os nossos sentimentos, para que um dia possamos chegar à felicidade total. Vamos lá. Aquele que se suicida comete um erro grave, talvez um dos erros de maior gravidade. Isso porque ele tenta destruir o maior patrimônio que existe, que é a vida. E ele não é o autor da vida, mas sim alguém que desfruta da vida, né? Os espíritos suicidas que se comunicam falam das suas dores, do seu remorso intenso. A primeira decepção do suicida é se deparar surpreendido com a vida. Ele esperava que fosse mergulhar em um escuro total, na inconsciência, né? Nós somos espíritos imortais, então a nossa carne, ela vai ficar aqui, nós vamos morrer, né? O nosso corpo material vai ficar aqui no planeta e o nosso espírito, a nossa alma, vai seguir o seu caminho na erraticidade.
Então, uma sensação que ocorre também é o suicida encontrar-se preso ao corpo físico, porque ele destruiu o corpo, mas não houve uma desencarnação natural, ou seja, os laços que prendiam o espírito ao corpo não foram, por assim dizer, liberados. O sofrimento da consciência arrependida é difícil de ser narrado por eles. Eles constatam que não conseguiram fugir dos problemas e agora estão em situação pior, porque terão que reencarnar talvez em um corpo doente para dar valor à vida. Uma das obras da doutrina espírita mais lidas, Memórias de um Suicida, recebida pela médium Ivone do Amaral Pereira, narra o martírio dos suicidas. A conclusão que se tira desse livro é que todas as misérias humanas, todas as desgraças e todas as tragédias juntas são muito pouco ao lado dos sofrimentos que o suicídio proporciona. Então, essa primeira parte da nossa introdução, nós tiramos do site espiritismo.net. E como ajudar um suicida? Bom, inicialmente, né, antes de darmos prosseguimento, nós vamos falar sobre os trabalhos realizados pelo GRESG. Então, o GRESG ele tem um trabalho que contempla, né, durante todo o ano, as correntes de prece, né, sempre às segundas e quartas-feiras, tendo vários temas. Mas sempre que há necessidade, se atende à questão dos suicidas. E tem também, né, a irradiação e a mesa mediúnica. E na mesa mediúnica há sempre a oportunidade da manifestação de um espírito de um suicida, caso seja necessário, né, ou que seja autorizado que ele participe dessa reunião. Além disso, nós temos um atendimento fraterno, que é específico para pessoas com ideação suicida. Tá? Em setembro, que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, a Casa disponibiliza atividades presenciais e online que abordam o tema de uma forma mais eficaz. Né? Mas o GRESG ele trabalha essa questão durante todo o ano, né? Na jornada pela vida. Divulgamos também o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, que através do número 188 atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? E é um projeto que fornece apoio emocional e prevenção ao suicídio. Então, havendo necessidade, né, busque ajuda. Se você não consegue resolver a sua questão sozinho, busque ajuda, né? No GRESG, no CVV, mas não tente resolver sozinho se você não estiver dando conta. Procure um apoio. Nós veremos nesse capítulo as providências necessárias para organizar os trabalhos espirituais de ajuda aos desencarnados que se suicidaram. Então, as reuniões mediúnicas para os espíritos suicidas. Dentre as atividades mediúnicas realizadas pelos grupos especializados nessa área, destacam-se aquelas destinadas ao atendimento dos espíritos suicidas. São raras, entretanto, esse tipo de reunião que seja exclusivamente dedicada à comunicação com aqueles que deixaram a vida física pelo doloroso caminho do suicídio. Via de regra, essas manifestações acontecem em meio a outras comunicações. Então, pode-se observar que entre os médiuns integrantes de uma equipe mediúnica, nem todos dão passividade a espíritos suicidas, pois nem todos têm essa condição. Nós devemos imaginar o tamanho da dor que passa um espírito que deixou a vida na carne pela escolha de pôr a termo a própria vida. Então, é necessário que o médium ele tenha um preparo, não somente espiritual, mas como também emocional e psicológico, porque ele vai precisar, né, assim, dar o apoio àquele espírito comunicante e também ter uma força interior bastante consolidada para que o trabalho possa se realizar e ele não se sinta em prejuízo ou isso venha a causar a ele algum tipo de dano.
Isso não quer dizer que tal médium é melhor ou tem mais evolução que o outro. Trata-se, sim, de uma especificidade mediúnica e, mais do que isto, reflete um compromisso nesse campo relacionado com experiências transatas. Ou seja, esse médium já pode ter passado pela experiência do suicídio e hoje já ter condição de colaborar com o tratamento de espíritos que estejam atravessando essa situação. Sueli nos diz que, em determinada altura de sua vida, teve uma experiência muito gratificante que proporcionou a ela e a um grupo de amigos um aprendizado muito enriquecedor. Aconteceu que o mentor espiritual do grupo falou da necessidade de se criar um grupo mediúnico exclusivamente dedicado a comunicações suicidas. Isto veio a atender um desejo que era comum a todos os que passariam a integrar este núcleo, pois muitos se sensibilizavam com o drama dos suicidas e, de certa forma, sentiam-se vinculados a trabalho nesse campo. Bom, então, aqui nós vamos já começar a fazer assim, né, uma retrospectiva de algo que nós já estudamos anteriormente, né? É todo o preparo que acontece para que um grupo que se forme um grupo, melhor dizendo, com uma especificidade para um determinado tipo de trabalho. Então, essa equipe começa a se formar, né, inicialmente na parte espiritual, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e aqui na parte material, todos já sensibilizados pelo fato de já ter um determinado acerto entre essa equipe encarnada e a equipe desencarnada, já começam também a se movimentar para que esse grupo de trabalho ele comece a acontecer aqui no campo do planeta. De acordo com as orientações transmitidas, formaram um grupo constituído por 4 componentes da equipe habitual, 3 médios e um doutrinador, acrescido de mais 6 companheiros, com os quais muitos se afinizaram, sendo que 2 médios e um doutrinador residiam na mesma cidade e pertenciam a uma outra instituição, e mais 3 pessoas, que eram 2 médios e também um doutrinador, que viriam de uma casa localizada em outra cidade. As sessões eram realizadas aos domingos, às 18 horas, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. As atividades programadas pelos mentores envolviam também os espíritos obsessores que induzem pessoas ao suicídio, os vampirizadores e vários ligados ao passado dos próprios suicidas. Isto aconteceu no final da década de 1980 e os trabalhos tiveram a duração de mais de um ano. Depois, o grupo se dissolveu por ter finalizado as tarefas. Nós falamos também num estudo relativamente recente sobre o compromisso mediúnico. Lembram do mandato mediúnico? Que ele é específico e uma vez que esse trabalho ele termina, esse compromisso ele se extingue, ele não precisa continuar passando para outros médiuns, né? Então, houve essa necessidade e foi um trabalho de início e fim. Por essa época, quando em plena atividade desse grupo, o querido amigo de todos nós participantes, Divaldo Franco, foi a Juiz de Fora. Foi-lhe solicitada uma conversa com a equipe, a qual ele atendeu com a solicitude que lhe é peculiar, obviamente quando o tempo lhe permite atender. Ocasião em que recebeu mensagem psicofônica de nossa querida Ivone Pereira. Ela incentivou-os carinhosamente e igualmente esclareceu que quase todos do grupo eram ex-suicidas e tinham necessidade de contribuir com nossos irmãos desencarnados dessa forma, como também serviam de exemplo para que vissem a recuperação de cada um e a retomada do processo evolutivo. As reuniões mediúnicas com essa especificidade, todavia, não são comuns, por se tratar de um trabalho que requer, como foi visto, pessoas com maior experiência na prática mediúnica e que se consiga estabelecer entre os integrantes uma homogeneidade de pensamentos que decorre da afinização existente entre todos os participantes. Como se trata de um trabalho muito específico, esse grupo, de fato, tem que ser bastante homogêneo.
Falando em reuniões mediúnicas para atendimento a espíritos suicidas, não se pode deixar de registrar aquelas que eram realizadas em Lavras, Minas Gerais, e que contavam com a presença da extraordinária médium, pessoa muito querida e respeitada no nosso movimento espírita, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ali residia, ainda bem jovem. Parte desse trabalho está registrado na magistral obra por ela psicografada, que é Memórias de um Suicida. O autor espiritual dessa obra assinou-a com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, tendo sido ele também suicida. Então, agora nós vamos abordar um dos trabalhos trazidos por esse livro, Memórias de um Suicida, que é o Suicida do Trem. Então, no capítulo 6, onde é contada essa história, dando ênfase especial aos aspectos atinentes aos mentores e às suas equipes espirituais, para que nós possamos avaliar os intensos e cuidadosos preparativos por eles dispensados, com vistas ao êxito do grandioso empreendimento, beneficiando, assim, os espíritos sofridos que ali estavam, né, e que haviam sido atendidos e que foram resgatados do Vale dos Suicidas pela Legião dos Servos de Maria, que é uma colônia espiritual dirigida por espíritos superiores, especializada no tratamento de resgate e tratamento desses nossos infortunados irmãos, onde está situado o Hospital Maria de Nazaré. Em meio ao grupo de espíritos resgatados do Vale dos Suicidas, após os primeiros atendimentos prestados pelos dedicados instrutores, médicos e enfermeiros, destacavam-se vários enfermos em estado muito grave, apresentando grande dificuldade em reconhecer a própria situação. Permaneciam atordoados, quase inconscientes, mergulhados nas dores que os avassalavam, isso mesmo, revivendo-as constantemente. Precisamos lembrar que, assim, o suicida, na verdade, ele não deseja por fim a sua vida, ele deseja por fim a dor. Então, no momento em que ele toma essa atitude, ele acredita que com o fim daquele processo, tudo aquilo que ele sofria estava terminado. Só que, dependendo da forma como ele escolhe tomar essa atitude, né, como ele vai realmente dar fim a essa questão que o incomoda, ele percebe que, como um espírito imortal, toda aquela dor permanece. E mais ainda, as impressões que ele tem em relação ao corpo, que ainda está muitas vezes em estado de decomposição. Então, o espírito ele sofre todas essas impressões, porque ele ainda está muito ligado, né, às questões que o ligam, né, diretamente ao seu corpo material. Além das suas próprias dores em relação à sua motivação para chegar a essa determinação, né, a essa atitude, e todas as questões que envolvem isso, muitas vezes relacionadas às questões de família, questões materiais, né? Então, há muitas questões envolvidas que fazem com que esse espírito tenha um sofrimento extremamente maior do que o que ele tinha, que foi o motivo dele ter posto fim à própria vida. Foi então sugerida a possibilidade de encaminhar alguns desses espíritos para o intercâmbio mediúnico no plano físico, visando a uma convalescência mais rápida, visto que no contato com os médiuns, com os seus fluidos vitais, ocorreria um choque anímico, propiciando-lhes o despertar para a realidade. A direção do Instituto deu início às providências para a concretização do novo programa. Ficou resolvido que seriam consultadas algumas equipes mediúnicas que estavam em condições de assumir a responsabilidade desses trabalhos, equipes estas que constavam de um fichário mantido pelo hospital. Bom, aqui começa
toda a elaboração do processo, do trabalho, da escolha dos médiuns que iriam participar, né, do ponto de vista aqui da equipe mediúnica, e tudo o que era relacionado à questão espiritual já estava sendo tratado. Vale assinalar que não se tratava apenas de um ou outro suicida a ser atendido, porém de todo o conjunto recém-retirado das regiões sombrias em que se albergavam anteriormente. As comunicações seriam restritas aos casos mais graves, entretanto, os demais estariam presentes a fim de serem igualmente beneficiados. Foi nomeada uma comissão especial, integrada por instrutores e médicos, que partiu da colônia com a finalidade de escolher os grupos mais capacitados para o importante mistério. Antes da partida, foi expedida uma mensagem telepática aos mentores e dirigentes espirituais das casas a serem visitadas, situadas em locais diversos em nosso país, avisando-os e solicitando-lhes a cooperação indispensável. Oportuno observarmos os princípios éticos que imperam entre os espíritos superiores, que respeitam a hierarquia moral e espiritual que vige nos planos mais elevados. Ficou estabelecido que o concurso das instituições e, sobretudo, dos médiuns, deveria ser voluntário, sendo que, no caso dos médiuns, também aos guias destes seria solicitada a permissão e a cooperação, no caso de seus tutelados aceitarem o convite. Então, foram programados encontros com os médiuns em desdobramento durante o sono físico, que seriam realizados na sede das respectivas instituições, contando ainda com a presença de seus guias espirituais. Durante esses encontros, no transcurso das exposições dos instrutores da colônia, foi explicado quanto ao estado lamentável de tais espíritos enfermos, o que exigiria dos médiuns uma doação expressiva de suas próprias energias para aliviar as dores superlativas que os atormentavam. Então, vamos convocar os médiuns para o trabalho, mas vamos deixar muito claro como será efetuado esse trabalho e em que condições esses médiuns vão atender esses espíritos em sofrimento. Então, não era pura e simplesmente reunir um grupo de médiuns que tivesse condição de atender ao trabalho, mas deixar muito claro quais seriam as regras e as condições do trabalho que seria executado. Por outro lado, foi igualmente prometida aos que se dispusessem a colaborar a assistência permanente do Instituto durante e depois das atividades, e que jamais deixariam de ampará-los. 20 médiuns de ambos os sexos foram selecionados após serem submetidos, inclusive a exames médicos realizados por especialistas que integravam a equipe do Instituto, que examinavam as condições físicas e perispiríticas de cada um. Todavia, após serem esclarecidos quanto às dificuldades, somente 6 se prontificaram a cooperar, sendo 4 senhoras e 2 senhores. Quanto aos demais, foi-lhes respeitado o livre-arbítrio. Então, fomos convocados para o trabalho, né? E no desdobramento, a equipe médica e espiritual já avalia as nossas condições físicas e as nossas condições perispiríticas, isso, para que possamos realizar o trabalho. Passamos nessa primeira fase de avaliação, né, após a convocação, porque, na verdade, a primeira fase é a convocação, né? Então, uma vez convocados, passamos pelo crivo dos exames médicos, ótimo. Então, agora vamos ser esclarecidos quanto às regras do trabalho e às condições do trabalho que nós vamos abraçar. E, com isso, desse grupo de 20 pessoas, 6 médios se dispuseram a colaborar. Quanto aos demais, como eles não quiseram participar do trabalho, foi-lhes respeitado o livre-arbítrio.
Os médios em desdobramento foram reconduzidos aos seus leitos e os que aceitaram o convite passaram a receber de imediato a assistência direta dos dirigentes do Hospital Maria de Nazaré, havendo, como é natural, a imprescindível aquiescência do mentor espiritual da casa, onde seria realizada a primeira etapa dos trabalhos. Logo no dia seguinte, o grupo de suicidas foi cientificado que, ao entardecer, partiriam em direção ao plano físico, o que os levou a supor que teriam possibilidades de rever suas famílias. Ao mesmo tempo, inúmeras providências foram levadas a efeito. Vigilantes, técnicos, milicianos, hindus, entidades especializadas em várias áreas partiram em direção ao local onde seriam efetuadas as sessões, conduzindo os aparelhos necessários aos trabalhos, né? Então, mais uma vez, né, trazendo a nossa recordação todo o cuidado que a equipe espiritual tem em preparar o ambiente onde será efetuada a reunião, onde será realizado o trabalho. Então, era necessário aparelhos um pouco diferentes em relação ao que normalmente temos numa reunião mediúnica? Sim, porque era um trabalho específico. Então, todo o ambiente seria cuidado, tratado e protegido com a finalidade de receber aquele trabalho, que era bastante específico. O centro espírita escolhido apresentava humilde aspecto, todavia era uma casa circundada de luz, evidenciando o labor e a ambiência ali cultivados. A casa foi cercada pelos milicianos, que instalaram barreiras magnéticas de defesa apropriadas ao tipo de atividade a ser realizada. E, em seguida, preparada a sala destinada às reuniões, que foi impregnada de fluidos especialíssimos para o atendimento aos necessitados. No horário programado, iniciou-se o transporte do grupo, sendo que seus integrantes foram previamente instruídos quanto ao objetivo da viagem e como deveriam se comportar durante o trajeto e no transcurso das atividades. Foram cientificados que não haveria a menor possibilidade de visita aos familiares e que seria uma indisciplina grave aquele que insistisse nesse propósito. Uma escolta os conduzia, integrando também a comitiva, assistentes, instrutores e alguns dirigentes do hospital. Num carro separado foram conduzidos aqueles que estavam em estado mais grave. Observemos como o autor espiritual da obra Em Apreço descreve a chegada ao centro espírita. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo ao derredor, uma vez na terra, pois em tempo algum jamais víramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação. O era pelos esplendores que do alto se projetavam. Lanceiros montavam sentinela a pequenina mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido, não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo das emanações mentais heterogêneas, precatando-se, quanto possível, das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Ao ingressarem na sala destinada ao cometimento, notaram apenas a presença de um senhor idoso, lendo um livro atentamente. Foi possível perceber que, enquanto lia, de sua fronte se irradiavam fagulhas luminosas. Era o diretor terreno da casa. A sala no plano físico era bastante comum. Entretanto, no âmbito espiritual, se apresentava de maneira grandiosa. Era como se as paredes tivessem sido afastadas, dando lugar a um anfiteatro, com arquibancadas circulares. O grupo foi acomodado em espaço especialmente reservado, enquanto que os companheiros em estado mais grave foram colocados por seus médicos e enfermeiros no primeiro plano das arquibancadas.
Em simultâneo, foram chegando os demais componentes encarnados da reunião, tomando seus lugares. Para eles, o ambiente físico era o mesmo. Porém, aqueles médiuns mais sensíveis, dotados de vidência, perceberam que algo fora da rotina estava ocorrendo naquela noite e passaram a comentar discretamente com os demais. Né? Lembrando o que nós vimos recentemente, né? De acordo com a capacidade mediúnica, a capacidade de cada médium, ele vai perceber o que acontece, né, no ambiente em que ele está e onde o trabalho vai ser desenvolvido. A mesa dos trabalhos, apesar de muito tosca, agora se destacava, pois, no mais alto, despejava-se sobre ela a cascata de luz resplandecente. Havia ao seu redor uma primeira corrente produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados. Uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas. Eram espíritos guias do centro visitado, como também os protetores dos médiuns. Havia uma terceira corrente, uma supercorrente, formada pelos dirigentes do hospital e demais assistentes que os acompanhavam. Por outro lado, uma ligação direta com a colônia da Legião dos Servos de Maria se estabeleceu, propiciando a sua diretoria acompanhar os acontecimentos. Os trabalhos, então, foram iniciados. O presidente da casa proferiu tocante prece que elevou a vibração dos presentes e passou a fazer a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os textos lidos iam repercutindo beneficamente nas mentes dos enfermos, que pela primeira vez começaram a entender os convites para a própria redenção. Concomitantemente, foram se formando em painéis fluídicos as cenas das passagens evangélicas. Segue partes deste relato. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros, quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores. E era um desfilar de cenas das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Narra o autor que, pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. Em meio às belíssimas cenas, ecoou um grito desesperado clamando por Jesus. Era um dos suicidas que havia se jogado sobre as rodas pesadas de um trem, que, ajoelhando-se, rogou misericórdia. Foi então conduzido para junto de uma jovem médium, que sabemos ser a própria Ivone, estabelecendo-se a necessária sintonia mental. Neste momento, ele sentiu com mais intensidade a tragédia que há longos anos vinha experimentando. Imprescindível observar as suas reações, realmente comovedoras para quantos leiam a obra, bem como o trabalho da médium, do dirigente, dos mentores e demais trabalhadores presentes. As repercussões de seus sofrimentos chegaram ao máximo, e em seu estado mental via-se no próprio local onde pusera fim à vida física. Tinha a impressão de ver o seu corpo despedaçado e tentava recolher os pedaços espalhados sobre os trilhos, debruçando-se sobre a mesa mediúnica, que para ele era como se fosse a via férrea. E chorando mostrava-os ao diretor da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando-lhe a intervenção de Jesus, já que tão bem o conhecia para minorar-lhes as dores inconcebíveis. Nesse momento, né, nós temos um relato de que a dor desse espírito era tão grande, tão profunda, que a médium permitiu que ele expressasse tudo aquilo que ele estava sentindo, né? Ao ponto de que ela, né,
né? Na passividade, ela permite que ele debruce sobre a mesa e haja como se estivesse juntando os pedaços do seu corpo físico. Então, ele olha para o diretor, né, o diretor encarnado daquela reunião, e pede auxílio para que ele consiga, né, reconstruir aquele corpo, que ele possa recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que foi dilacerado no momento em que ele acaba com a própria vida nos trilhos da via férrea. Comovido diante de tanto sofrimento, o dirigente do trabalho, inspirado pelos benfeitores espirituais, procura consolá-lo e, em seguida, profere uma prece após ter solicitado a todos que procurassem unir seus pensamentos, elevando-os até o Mestre. Todos se unem nessa rogativa, encarnados que compõem a equipe mediúnica, instrutores, médicos, enfermeiros, guardiães e os demais enfermos, envolvidos pela própria elevação do ambiente. Oram também os diretores da colônia, que a tudo assistem através de aparelhos especiais, associando-se aos demais. É de suma importância essa narrativa relacionada com a prece e o impressionante resultado colhido. Por isso, vamos transcrevê-la para a nossa edificação. A prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtíssimos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as dos encarnados mourejavam, efetivou-se a divina intervenção. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, reagiam contra as do comunicante, que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua na realização de sublime operação psíquica. A corrente poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do comunicante, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a em afinidades com o paciente, tornava-a assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como compressas anestesiantes. Era como um sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre as suas chagas anímicas através do filtro humano representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual ele não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que lhe desejasse aplicar. Gradativamente a médium aquietou-se porque o enfermo se acalmara. Já não via mais os reflexos mentais do seu ato, desapareceu a visão do próprio corpo despedaçado. Né? Quer dizer, o choque anímico, né? aquele espírito que estava sendo recebido, né, pela médium, porque era a dona Ivone, então ele já tinha sofrido esse choque anímico, ele expôs a sua necessidade através da urgência que ele tinha de poder juntar os pedaços do corpo físico, porque essa era a impressão que ele tinha, né? Uma vez que ele pôs fim à vida daquele corpo, mas o seu espírito, ele via tudo aquilo. E como ele estava preso a esses despojos, ele tanto retornava ao local onde tinha acontecido, quanto ele também ficava preso à questão dos despojos no sepulcro.
Então, ele estava extremamente atormentado. Ele estava em um sofrimento muito, muito grande. Então, com essa primeira questão, né, o choque anímico, né, que ele consegue recebendo os fluidos da médium, além da prece e de todo o aparato espiritual, né, e mediúnico que estava sendo disponibilizado para ajudá-lo, ele começa a se acalmar. Mas tem mais coisa legal para a gente ver aqui. Grata sensação de alívio perspassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Pelo recinto repercutiam ainda as palavras afetuosas da prece, enquanto ele chorava, entrevendo possibilidade de melhor situação. Essa belíssima e comovente descrição acerca da eficácia da prece apresenta uma importante peculiaridade que destacamos ao transcrever o trecho inicial e que agora repetimos, pois merece uma análise mais atenta. A prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou, fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Observamos que a união de todos os pensamentos e vibrações de encarnados e desencarnados numa súplica conjunta em favor do espírito enfermo transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente. Né? Nós sabemos que juntos, em prece, formamos uma egrégora muito maior. Né? Então, a força de uma prece em conjunto, ela é muito grande. Né? Nós conhecemos, né, o horário sagrado das 18 horas, né, onde tradicionalmente, né, nós ouvimos a dedicação da Ave Maria. E é um horário muito importante para que se possa realmente entrar em prece, porque várias pessoas nesse horário estão em prece. Então, é um horário em que uma corrente benéfica de luz se fortalece, se solidifica, porque muitas pessoas, independente dos seus credos, escolhem esse horário para fazer uma prece, uma oração, uma reza. Não importa o nome. Então, é um horário, sim, bastante importante, porque é um horário onde muitas pessoas, em vários locais, estão em prece. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Então, baseado nisso, o horário das 18 horas é um horário favorável para que uma grande corrente de amor e fé se fortaleça em benefício da humanidade. Em Leon Denis, encontramos belas instruções acerca da eficácia da prece. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade. Todos podem exercê-las, todos podem facilitar o desprendimento das almas, abreviar o tempo da perturbação porque elas passam depois da morte, atuando por um impulso caloroso do pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a libertar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sob a influência das ondulações magnéticas projetadas por uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito se reconhece e assenhoreia-se de si próprio. Essa corrente de pensamentos, vibrando em uníssono no mesmo diapasão de amor, tornou-se um poderoso impulso vertical que atingiu o alvo sagrado, Jesus, o incomparável médico das almas, que em sua misericórdia fecundou-a de essências preciosas e dentro do princípio de ação e reação, a corrente de luz retornou ao plano terreno, inundando o sofredor enfermo como o bálsamo divino a minorar-lhe as dores.
Muito importante, talvez a única menção que temos nesses termos na literatura mediúnica espírita, quanto ao aspecto da resposta do celeste amigo a uma rogativa intercessória, isto é, visando a beneficiar a um espírito profundamente sofredor. Mas pode ficar no ar uma interrogação: o que seria essa fecundação? André Luiz, na obra Missionários da Luz, registra a palavra do instrutor Alexandre, que em belíssimo texto leciona sobre a questão da união de qualidades. Após mencionar que entre os astros essa união de qualidades chama-se magnetismo planetário de atração, entre as almas denomina-se amor e entre os elementos químicos é conhecida por afinidade, Alexandre revela, a certa altura, que há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atender às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, os nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. A palavra sábia e esclarecedora de Emmanuel aprofunda os ensinamentos quanto à eficácia da prece. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. E aqui a gente vem com outras observações sobre isso, né? Nós conhecemos uma frase do Chico que diz que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. E outra frase também, que eu não conheço a autoria, que diz que muitas vezes, né, você não está disposto ao diálogo com alguém, mas você pode, ou alguém não está disposto ao diálogo com você, mas você pode orar por essa pessoa, porque ela não terá defesa contra a sua oração. Então, que nós possamos lembrar, né, da eficácia da prece, né, da eficiência da prece e da efetividade da prece. Não nos custa absolutamente nada uma oração pelo nosso próximo, independente de ser um afeto ou desafeto, de ser um conhecido ou um desconhecido. Quantas vezes tudo que a gente tem para oferecer a uma pessoa que a gente não conhece na rua, mas que está num sofrimento, ou está numa situação bem divergente da nossa, que não seja uma prece por ela. Então, que nós lembremos, né, dessa importante, né, frase que está aqui nesse estudo, e por isso eu tomei essa liberdade de realmente colocá-la em negrito, porque é uma coisa que Emmanuel nos traz, uma informação que Emmanuel nos traz, da qual a gente não precisa ter dúvida, porque é uma verdade. Né? Nós dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu.
E pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. E chegamos ao final de mais um capítulo e passamos agora à nossa leitura de reflexão. Ainda que guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância, em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. O nome do texto é Ele Atenderá, está no livro Rumo Certo e foi uma psicografia de Emmanuel recebida por Francisco Cândido Xavier. E para o próximo capítulo, nós vamos estudar as estratégias dos planos inferiores. Então, vamos interromper aqui o nosso compartilhamento, retornar à nossa tela, aproveitando esse momento para desejar a todos um excelente final de ano, com um Natal cercado de muita paz, de muito amor, as festas de virada, né, do ano de 2024 para 2025, que sejam plenas de muita alegria, que tudo aquilo que nós não conseguimos, né, alcançar no ano de 2024, que nós tenhamos força, disposição e coragem, além, né, da assistência dos nossos amigos espirituais, para que consigamos no próximo ano. Então, até ano que vem, ainda estudando o nosso livro. Até lá.